Sejam todos bem-vindos. Como estamos num ambiente seguro, eu vou higienizar minhas mãos, retirar a minha máscara, para iniciarmos a nossa aula. Meu nome é Elizabeth, sou professora de História, do Ensino Fundamental. Nós vamos começar falando um pouco da Grécia Antiga, que é considerada a Antiguidade. Aqui nós temos duas imagens que representam bem a Grécia, que é uma máscara de ferro, onde é uma proteção que o soldado usa nas guerras, e um vaso de cerâmica. O termo Antiguidade Clássica refere-se a um período da história que vai do século VIII a.C. ao século V d.C. A Antiguidade inicia-se com a poesia grega de Homero, e vai até a decadência do Império Romano no ano de 476. Nesse intervalo de tempo, nós temos duas civilizações, que é Grécia e Roma, ou melhor, que são Grécia e Roma Antiga. Hoje nós vamos falar da Grécia Antiga. A Grécia Antiga, ela é famosa por realizar grandes contribuições para a humanidade, entre elas a filosofia, a matemática e a história. O povo grego foi resultado dessa junção. Vamos à Grécia Antiga. Os gregos ficaram famosos por realizar grandes contribuições para a humanidade em diferentes áreas do conhecimento, como filosofia, matemática e história. O povo grego foi resultado da junção de diferentes povos, aqueus, eólios, jônios e dórios. Chegaram e se fixaram na região, formando a base da cultura grega. A localização da Grécia. A civilização desenvolveu-se na Península Balcânica, situada no continente europeu, que é aqui, e aqui o mar Mediterrâneo. Essa é a localização da Grécia. Agora vamos falar da economia, que era baseada no cultivo de oliveiras, trigo e vinhedos. O relevo montanhoso era inicialmente um obstáculo para as comunicações comerciais, mas foi superado pelas habilidades nos mares. Exportavam azeite, vinho, perfumes e cerâmica, enquanto as colônias forneciam madeira, peles, metais, lãs e cereais. Chegaram a cunhar moedas de metal. Temos aqui a imagem de como elas eram. A política não chegou a formar um estado unificado. Seu território era ocupado por várias cidades autônomas. As cidades, estados ou polis, cada uma delas com sua própria organização social, religiosa, política e econômica. As principais cidades-estados foram Atenas e Esparta. Durante muito tempo, as únicas informações sobre o período posterior à invasão dos dórios, na Grécia Antiga, vinham dos poemas épicos de Ilíada e Odisseia, atribuídos a Homero. Daí denomina-se esse período de homérico. Temos aqui a vista do Partenon, na Acrópole de Atenas, que até os dias atuais é possível visualizar esta imagem. A polis era formada por vilas e terras agrícolas. É um núcleo principal. Em uma colina rochosa, de topo plano, ficava a Acrópole. As acrópoles da Grécia Antiga eram, como o próprio nome diz, cidades altas, construídas no ponto mais elevado das cidades. Serviam originalmente como proteção contra invasores de cidades inimigas e quase sempre eram cercadas por muralhas. Com o tempo, passaram a servir como sede administrativa civis ou religiosas. Ágora, espaço livre e urbano com edificações onde os cidadãos costumavam ir, configuradas pela presença de mercados e feiras livres em seus limites, assim como por edifícios de caráter público. A haste, espécie de mercado. Legado da democracia. Aqui nós temos uma assembleia na tribuna, na Grécia, que é o legado que eles deixaram para nós, que é a democracia, como
funciona a Assembleia hoje. Agora nós vamos falar das cidades que se destacaram, Atenas e Esparta. Em Atenas, mais especificamente, houve uma reformulação completa das relações sociais, dando surgimento à democracia. O termo é formado pelo radical grego demo, que significa povo, kratia, que significa poder, do povo ou governo da maioria, marcada pela participação do cidadão. Algumas características da cidade de Atenas. Na democracia ateniense, os cidadãos tinham uma participação direta na aprovação das leis e nos órgãos políticos da polis, enquanto na democracia atual, nós temos uma democracia representativa, onde os cidadãos elegem um representante. Devemos ter em mente que, para os gregos, o cidadão eram os homens livres de pai e mãe ateniense, maiores de 18 anos, proprietários de terras, soldados e nascidos na cidade. As mulheres, escravos estrangeiros não desfrutavam de nenhum tipo de participação política. A educação e sociedade. O objetivo da educação é a preparação do cidadão tão mencionada na atualidade. Nasceu em Atenas. Para eles, o que dizia respeito à polis afetava toda a sociedade e seus membros. Por isso mesmo, a educação priorizava a formação integral do indivíduo, com bom preparo físico, psicológico e intelectual. Finalidades: o desenvolvimento do cidadão leal à polis e a formação do homem em pleno domínio de si e equilibrado. A população estava dividida em 3 classes: cidadãos, os eupátridas, somente eles possuíam direitos políticos para participar da democracia. Os metecos eram os estrangeiros que habitavam Atenas, não tinham direitos políticos e estavam proibidos de adquirir terras, mas podiam dedicar-se ao comércio e ao artesanato. Escravos. Os escravos eram considerados propriedade do seu senhor, embora houvessem leis que os protegiam contra excessos de maus tratos. Atenas era um estado que garantia a democracia da minoria às custas da escravidão da maioria. As mulheres em Atenas. Submissão ao mundo masculino, não podiam participar dos debates públicos e políticos, eram autorizadas a frequentar festas religiosas, assistir peças teatrais e ir a santuários e oráculos. Os sacrifícios aos deuses lhe eram proibidos, pois se tratavam de rituais exclusivamente masculinos. Também não podiam ter propriedades ou administrar negócios, sendo sempre tutelada pelos maridos ou por parentes masculinos mais próximos. Cidades: Atenas e Esparta. Enquanto isso, Esparta destacava-se por ser uma sociedade rigidamente estratificada e por seu espírito guerreiro. Atenas e Esparta, cada uma em seu momento, conquistaram a hegemonia no mundo grego. Espartanos, quem foram? Os espartanos eram os melhores guerreiros da antiguidade, conhecidos pela força e pelo pesado treinamento. Regidos pelas leis de Licurgo, os soldados de Esparta não tinham outra função, a não ser treinar e se preparar para os confrontos. Algumas características da cidade de Esparta. A sociedade espartana era dividida em 3 classes sociais: os espartanos, os aristocratas herdeiros dos dórios, que estavam na cúpula, soldados profissionais; periecos, que geralmente exerciam funções como o artesanato e o comércio; ilotas, escravos que serviam aos espartanos, geralmente no cultivo do solo e na criação de animais, mas não tinham nenhum direito político. As características da educação na cidade de Esparta.
tarefa do Estado que tinha como finalidade a preparação do indivíduo para a guerra. Aos 7 anos, os meninos espartanos já iniciavam sua educação. A educação feminina limitava-se a fazer das mulheres mães de crianças saudáveis. As jovens praticavam ginástica, eram mais livres do que as atenienses, já que os maridos passavam a maior parte do tempo nos quartéis. As fases do espartano. Ao nascer, a criança era examinada pelos anciãos espartanos. Até os 7 anos, era cuidada pela mãe. Em seguida, era entregue ao Estado, que as educava de acordo com os valores espartanos. Aos 12 anos, tinha início a educação militar, sendo enviados para o campo, onde deviam sustentar-se por conta própria, dormiam ao ar livre e buscavam seu próprio alimento. Aos 17 anos, passavam a viver como soldados no quartel, sem poder casar até completar 30 anos. Só a partir de 30 anos podiam participar da assembleia, casar e deixar o cabelo crescer. Aos 60 anos, se aposentava do exército e podiam integrar o conselho dos anciãos, Gerúsia. Na imagem, temos vários representantes da sociedade grega. Você consegue identificar os de Atenas e Esparta? Apenas pelas roupas e utensílios? Então, nós temos aqui o de Atenas, devido a roupas e o que eles estão usando, de utensílios. E abaixo nós temos os espartanos, tá? Com todo utensílio, ferramentas, né? Usados na guerra. E as roupas, que são bem específicas. A cultura na Grécia Antiga. Os gregos procuravam conhecer e explicar suas origens. Dessa forma, recorriam a mitos e lendas, que contavam as façanhas de deuses e heróis. A mescla dos valores e do intercâmbio cultural e econômico desses povos se deu sob a influência e domínio de Alexandre o Grande, que teve como educador o filósofo Aristóteles. Daí surgiu o helenismo. Religião. Acreditavam em vários deuses, eram politeístas. Sua crença era livre para cada divindade. Seus cultos tinham como finalidade a proteção de suas cidades e famílias. Cultuavam seus deuses em grandes templos, entre as inúmeras divindades que viviam, segundo a crença, no Monte Olimpo. Conhecemos como mitologia grega. Pode ser que vocês já tenham visto algum deus da mitologia grega, na literatura, em filmes ou games. Os deuses da mitologia grega. Nós temos vários aqui, cada um representando alguma coisa, né? Algum sentimento, alguma ação. Por exemplo, Zeus, que é o primeiro. O Zeus é o senhor dos raios e da chuva. Hera, protetora do casamento e da família. E os demais. Atena, deusa das batalhas, inteligência e artes. Filosofia. A filosofia, o significado é amizade ou amor pela sabedoria. Filo, amor ou amizade. Sofia, sabedoria. Os primeiros filósofos foram Mileto, Pitágoras, Anaximandro, Heráclito, Parmênides e Demócrito. Mas os principais, onde até hoje nós falamos deles, né, são Sócrates, Platão e Aristóteles, que são referência até os dias de hoje. A história. Heródoto, o pai da história, deixava-se levar por explicações míticas e lendárias, mas tinha atitudes críticas em relação às fontes de suas histórias. Já Tucídides, de Atenas, é considerado o fundador da história científica. Ao contrário de Heródoto, em seu trabalho não havia lugar para mitos e lendas. Arquitetura. 3 estilos: jônica, leve e graciosa; coríntio, mais rebuscado e rico em detalhes; dórico, simples e sutil.
O Partenon é um dos monumentos mais belos da arquitetura grega. Ele foi erguido em homenagem à deusa Atena, com característica do estilo dórico, que nós temos a imagem aqui. O escultor Fídias se destaca por ter ornamentado o exterior e interior dessa construção. Escultura. A escultura desenvolveu-se ligada à arquitetura, destinando-se a representar imagens de deuses, heróis e acontecimentos. Também embelezavam os exteriores e interiores dos templos. Escultores que se destacaram: Fídias, Miron e Praxíteles. A medicina. Na medicina, os gregos usaram fundamentos matemáticos e astronômicos. Hipócrates ficou conhecido como pai da medicina. Em um dos seus textos mais famosos está seu juramento. Atualmente, alguns médicos pronunciam suas palavras ao receber o diploma, que é: que seu remédio seja seu alimento, e que seu alimento seja seu remédio. Matemática. A matemática grega começa com Tales e Pitágoras. Tales é considerado o primeiro matemático, pois a ele são atribuídas descobertas matemáticas específicas de geometria. Pitágoras, além de matemático, era filósofo e envolvido especialmente em religião e política. Para saber mais, temos uma extensa literatura, filmes e muito sobre essa civilização. Ainda na Antiguidade Clássica, temos Roma Antiga, um assunto para a próxima aula. Então, chegamos ao final de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado. E para saber mais, existe uma extensa literatura, filmes e muito mais sobre essa civilização. Ainda na Antiguidade Clássica, temos Roma Antiga, que é um assunto para a nossa próxima aula. Tá? Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado pelo apoio técnico que nós tivemos aqui e até breve.